Você sabe por que existe a oitava da Páscoa? O que celebramos neste período? E o tempo pascal? Quanto tempo dura? Quantos domingos? O que significa? Olá, sou Cristiane Azevedo, este é o Papo Cristão e hoje vou falar sobre a oitava da Páscoa e o tempo pascal. No domingo da ressurreição começa o tempo pascal. Mas a festa da Páscoa, ela é tão importante que ela dura 8 dias. Estes 8 dias são chamados de oitava da Páscoa. Oitava por quê? Porque são 8 dias a contar do domingo da Páscoa e porque a festa da Páscoa ela é tão importante que o domingo da Páscoa dura 8 dias. Às vezes a gente diz, é como se fosse uma festa de 8 dias. Não, é um dia que dura 8 dias. E do que se trata esses 8 dias? Esses 8 dias, eles prolongam a alegria da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. As leituras evangélicas desses 8 dias são aquelas que tratam dos relatos da aparição de nosso Senhor Jesus Cristo aos discípulos e as reações dos discípulos nesses dias. A primeira leitura, nos dias comuns são retiradas do Antigo Testamento, na oitava da Páscoa e no tempo pascal, a primeira leitura será tirada do Atos dos Apóstolos. A oitava da Páscoa ela tem duas razões, 2 significados. O primeiro, os primeiros cristãos consideravam a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo o 8º dia da criação do mundo, da humanidade. Deus criou o mundo em 7 dias. Então, o 8º dia era a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma nova humanidade nasce com a ressurreição de nosso Senhor. E também ela recorda 2 festas judaicas muito importantes. A festa das tendas ou tabernáculos, que duravam 8 dias. E que festa era essa? Recordava os 40 anos que o povo de Deus passou no deserto, à frente de Moisés, né? Tendo Moisés à frente. E nesse período, morando no deserto, eles moravam em tendas. Então eles tinham uma festa que se chamava a festa dos tabernáculos ou tendas, que durava 8 dias. E também a festa da dedicação do templo, que também durava 8 dias. Essa festa aparece no livro 2 Macabeus. O que acontece? O povo judeu, o território de Jerusalém, ele foi tomado por um imperador que profanou o templo e impediu o povo judeu de celebrar a sua religião. Só era permitido celebrar a religião do imperador. Judas Macabeus faz uma revolução, ele toma o templo e purifica o templo. E toda essa cerimônia de purificação do templo também durou 8 dias. E essa festa ficou no coração do povo judeu. Então eles tinham 3 festas muito importantes. A festa das tendas ou tabernáculos, que durava 8 dias. A festa da dedicação do templo, que durava 8 dias. E a festa da Páscoa. Por isso, daí a origem da oitava da Páscoa. O segundo domingo da Páscoa, que encerra a oitava da Páscoa, é chamado Domingo da Divina Misericórdia. No ano 2000, o Papa São João Paulo II
canonizou a sua compatriota, Santa Faustina Kowalska, e ela divulgou o culto da Divina Misericórdia. E São João Paulo II dedicou o segundo domingo da Páscoa como domingo da Divina Misericórdia. Agora, o tempo da Páscoa. O que é o tempo da Páscoa? O tempo da Páscoa é o conjunto de 50 dias a partir do domingo da Páscoa, contando a oitava da Páscoa, são 50 dias até o domingo de Pentecostes. Veja como a nossa liturgia ela é catequética. Nós vamos seguindo um caminho. Então, em dezembro nasceu Jesus. Nós nos preparamos para o nascimento de Jesus com o advento. Aí nós temos o início da vida pública de Jesus, a quaresma, com toda a preparação para a Páscoa. Jesus ressuscita no domingo da Páscoa. Agora, com esses 50 dias, nós vamos nos preparar para a vinda do Espírito Santo, que é Pentecostes. Esses 50 dias do tempo da Páscoa é a nossa preparação para a vinda do Espírito Santo. Jesus promete para os apóstolos que nós não vamos ficar sozinhos, que ele vai enviar o advogado, o Paráclito, e para que nós possamos receber o Espírito Santo, vem Pentecostes. Nós temos 50 dias de preparação. Páscoa, o que significa a palavra Páscoa? Em hebraico a gente diz Peshá. Literalmente significa passagem. Páscoa significa a passagem que o povo hebreu fez, atravessando o Mar Vermelho, se libertando da escravidão do Egito. Páscoa significa para nós a passagem que nosso Senhor Jesus Cristo fez da morte para a vida, ressuscitando. E significa para nós também a nossa passagem da morte, do pecado para a vida. É importante que nesse tempo da Páscoa, alguns símbolos vão ficar evidentes nas celebrações, nas missas, na celebração da palavra. Quais são esses símbolos, esses sinais? Em primeiro lugar, é a cor litúrgica, que é branca ou dourada. A estola, a vestimenta do sacerdote, ela vai estar marcada pelo branco ou pelo dourado. A vela que vai ficar no centro da celebração é o círio pascal. Ele não ficará sozinho lá na pia batismal. Durante esses 50 dias, ele vai ficar no presbitério, num lugar de destaque. O círio pascal, ele vai ficar aceso durante toda a celebração e ele poderá ser incensado pelo sacerdote ou pelo ministro, né? Ele pode ser incensado. Então, o círio, que representa a luz de Cristo, ele vai estar no centro do presbitério, em lugar de destaque na celebração. Outra questão é o aleluia. Aleluia em grego significa louvor a Deus. O aleluia que a gente não cantava na proclamação do evangelho durante a quaresma, ele vai ser cantado e com muito mais alegria, muito mais louvor. Inclusive na bênção final, nós podemos responder: graças a Deus, aleluia, aleluia. Também, quem acompanha, por exemplo, o Papa ao meio-dia, ele reza o Ângelus. No tempo pascal, o Ângelus é substituído pelo Regina Coeli, né? Que é o Rainha do Céu, alegrai-vos. Que oração é essa? O Ângelus, como Rainha do Céu, são orações que a gente deve rezar às 6 horas da manhã, ao meio-dia e às 18 horas da tarde. É uma oração mariana, né? Então ele é substituído.
Outra questão que fica bem marcada no tempo pascal é o rito da aspersão com a água benta. Nesses domingos é possível substituir o ato penitencial ou a profissão de fé, o creio, pela aspersão da água benta, recordando o nosso batismo. Nesse período, a primeira leitura, ela vai ser sempre retirada dos Atos dos Apóstolos. E o Evangelho, ele vai estar sempre mostrando as reações do povo com a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E também quem é nosso Senhor Jesus Cristo. No tempo pascal, o Evangelho ele vai mostrar muito quem é Jesus Cristo. Então nós vamos ver que Jesus é o bom pastor, que Jesus nos convida a ir para Galileia, ele vai mostrar que ele é a porta. Então o Evangelho vai mostrar muito a figura de quem é nosso Senhor Jesus Cristo. A última semana da Páscoa, ela é dedicada à oração pela unidade dos cristãos. Então, geralmente a CNBB prepara uma missa para ser celebrada durante a última semana da Páscoa, orando pela unidade dos cristãos. Em algumas paróquias são realizadas novenas, tridos com essa intenção. É muito importante a gente pensar o seguinte: a Páscoa, ela é um momento de alegria. Infelizmente, a nossa sociedade é uma sociedade consumista. E aí, às vezes, a gente fica muito preocupado em celebrar a Páscoa com aquela fartura, né? Chocolate, o bacalhau. Sim, a confraternização em família, ela é muito importante, mas mais importante do que isso é nos comprometermos, sermos fiéis às nossas origens e celebrarmos a Páscoa no sentido original dela, que é muito mais uma festa muito mais maravilhosa, porque é a ressurreição, é a esperança. Em tempos de tanta desesperança, vale a pena a gente resgatar o sentido da Páscoa. E que a gente busque de novo a certeza da presença do Cristo ressuscitado no meio de nós. Lembra do que ele disse: onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Ressurgir, resgatar a celebração em família. Aproveite nesses 50 dias para escolher um dia da semana para meditar com a sua família o Evangelho do domingo, para rezar o Ângelus, que é o Regina Coeli. Vamos buscar essa devoção no horário da manhã, 6 horas da manhã. Hoje o acesso à informação é tão fácil. Rezem juntos antes de se levantar, 6 horas da manhã. Vamos rezar o Regina Coeli. Exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente. Aleluia. Então, resgate nesses 50 dias o verdadeiro sentido da Páscoa. Esse é um tempo propício, esse é um tempo favorável. Eu espero vocês no próximo programa. Nós vamos falar sobre o Domingo da Divina Misericórdia. Que devoção é essa? Como que ela pode nos ajudar a viver e a vencer essa pandemia?